com a bondade e a misericórdia do Senhor. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos. No final do ano, nós eu particularmente planejei ministrar sobre o Evangelho de Marcos, a partir agora deste ano. E até comuniquei com a equipe de liderança e propusemos fazer isso logo no início do ano, mas com tantos imprevistos, com tantas coisas, não dediquei o tempo necessário para preparar uma exposição no Evangelho de Marcos. E aprove ao Senhor que hoje, no primeiro domingo do mês, Deus está nos dando esse privilégio de expor esse sagrado texto. O Evangelho segundo escreveu Marcos. Tudo ok aqui com a transmissão? Certo. Olha que a coisa está modernizando por aqui. Meus irmãos, Evangelho segundo escreveu Marcos, e hoje nós contaremos com a bondade e a misericórdia de Deus para dar uma introdução neste livro tão precioso para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Eu farei um pouco diferente nesta exposição de hoje, nesta pregação. Eu não lerei vários versículos, como nós costumamos meditar em vários. Hoje vamos meditar apenas no versículo 1, aqui do Evangelho de Marcos. Mas antes de meditarmos em um versículo, o que faz parte da pregação também, nós iremos entender um pouco o contexto deste livro, por que ele foi escrito, qual o seu propósito, como é a divisão desse Evangelho e por que ele foi escolhido por mim, a fim de nós meditarmos no decorrer dos domingos. Assim, sempre que possível, nós meditaremos nesse Evangelho. Por quê? Vocês irão entender o porquê. O Evangelho de Marcos ele foi escrito por João Marcos. João Marcos foi filho de Dona Maria, lá, e está escrito lá em Atos capítulo 12, que o apóstolo Pedro, depois de ter sido liberto da prisão, ele foi para a casa da mãe de João Marcos. Então este homem que escreveu esse livro foi amigo, companheiro, foi um seguidor de Jesus, junto com o apóstolo Pedro, assim também junto com Barnabé, o homem que aprendeu com os discursos de Pedro. E ele então apresentou, ele fez este relato sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, de forma muito sucinta, ou seja, muito resumida. Quando vocês leem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês percebem que o Evangelho de Marcos é o menor deles. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, o de Marcos tem apenas 16. Mas é um Evangelho que fala sobre muita coisa em poucas palavras. Enquanto o Evangelho de Lucas tem aproximadamente 1.200 versículos, o Evangelho de Marcos tem apenas 661 versículos. Mas ele, de forma muito direta, muito objetiva, Marcos ele escreve especialmente para os romanos, pessoas que eram muito práticas, pessoas que eram muito, digamos que, apressadas, muito agitadas pela realização, pessoas de atitude, pessoas de ação. E cada livro da Bíblia foi escrito com um propósito, e o propósito desse livro é apresentar Jesus como o servo
vencedor. Nesse livro, então, nós encontramos de forma dividida em duas porções que nós meditaremos no decorrer deste ano, nos próximos domingos. A primeira porção é do capítulo 1 até o capítulo de número 8. Esses 8 capítulos falam sobre a identidade de Jesus. Perceberemos de maneira muito clara quem é Jesus nesses 8 capítulos. E ao falar sobre quem é Jesus, Marcos não concentra nos ensinos de Jesus, mas nas suas atitudes, mas nos seus feitos, nas suas qualidades, de maneira muito palpável, muito prática. E então, na segunda metade de Marcos, que abrange os capítulos 9 até o capítulo 16, a gente pode ver de maneira mais direta sobre a atividade de Jesus. Basicamente, fala sobre a sua missão, especialmente no capítulo 10, versículo 45, quando diz sobre o propósito de Jesus nesta terra. Ele teve uma missão, teve um propósito muito específico, e o seu propósito é o que vocês verão nas próximas pregações. Então, prestemos atenção na exposição de todo esse livro, se assim Deus permitir. Espero que não seja muito cansativo. Em algumas datas especiais, eu vou deixar de expor em Marcos, vou falar sobre um tema especial, mas sempre que possível falaremos sobre a identidade de Jesus nos primeiros capítulos, 1 a 8, e nos últimos 9 a 16 sobre a atividade de Jesus. Entendido? Eu estou com muita expectativa de aprendizado nesse livro. Isso porque a pregação expositiva, ela tem uma característica muito especial para mim, que é explicar versículo por versículo. E eu vou dizer o que é uma pregação expositiva, como faremos aqui, como costumamos fazer. Essas duas palavras, pregação expositiva, tem um sentido o seguinte: a expositiva tem a ver com a exposição de um texto sagrado muito antigo, como a Bíblia. Por que expositiva? Porque nós estamos expondo um texto antigo, um texto escrito por pessoas diferentes de nós, mas é um texto inspirado pelo mesmo Espírito Santo que está aqui hoje conosco. O Espírito Santo que é poderoso para aplicar ao nosso coração a mesma verdade que foi aplicada no coração do evangelista Marcos. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando nós lemos, meditamos e expomos esta palavra. A Bíblia, ela não fica caduca, desatualizada, ela é sempre atual. É por isso que a exposição bíblica, ela tem a sua importância, porque tudo que nós pregamos, tudo que nós cantamos aqui, tudo que nós falamos, tudo que nós oramos, deve estar de conformidade com a palavra de Deus. É dela, da exposição bíblica, que nós extraímos os nossos valores, as nossas crenças, a nossa adoração. Então, exposição, porque lida com o texto antigo, e é sempre esse texto, os 66 livros da Bíblia. E é também uma pregação expositiva porque é um livro antigo, e é uma pregação porque esse livro antigo precisa ser dito, ser pregado de maneira compreensível ao povo do ano de 2023, nesse dia 4 de março. É por isso que é pregação expositiva.
A pregação, ela deve ser alcançável. Ela deve ir à compreensão das pessoas. Um termo antigo, um termo novo, ele precisa ser exemplificado, explicado. É por isso que a Bíblia nos diz que a fé vem pela pregação ou a exposição da palavra de Deus. E que esta compreensão possa nos fisgar, possa atrair a nossa atenção para aquilo que é imutável, que é a palavra de Deus. Você está neste momento com a Bíblia aberta do Evangelho de Marcos. Você já entendeu o propósito deste livro, que é apresentar Jesus como um servo sofredor. E ele veio com uma identidade e com uma atividade a cumprir neste mundo. Mas a pergunta é: como que a vida de Jesus se aplica no nosso dia a dia? Como que o Jesus histórico, vivido há muito tempo, ele pode nos transformar e fazer parte das nossas atividades? Como que a vida de Jesus tem a ver com a nossa vida? Isso você entenderá a partir do primeiro versículo desse Evangelho. O que diz aí no primeiro versículo? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos ler todos juntos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos neste momento, irmãos, orar mais uma vez. Papai do céu, obrigado, Deus. Obrigado por esta palavra, pela compreensão que nós já tivemos do contexto deste livro, mesmo que de forma breve. Obrigado por esses versículos, essas poucas palavras desse texto que citamos aqui. E a minha oração nesta noite é que essa palavra faça sentido para nós, ó Deus. Que ela traga razão para a nossa atividade, a nossa crença neste mundo. Fale poderosamente ao nosso coração por meio dessas palavras. Palavras de vida, são vivas e são eficazes. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tive a intenção de prosseguir um pouco mais do versículo 1 ao versículo 8, que é a primeira porção aqui deste livro. Mas considerando a compreensão que nós deveríamos ter da escrita deste livro, a séria exposição bíblica que deveríamos fazer, considerando também que este versículo 1 está recheado de ensinamentos para nós, eu não pude passar para o versículo 2 sem antes entender o que quer dizer o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A primeira palavra que nós vamos expor hoje desta forma, palavra por palavra, a primeira palavra é princípio. Princípio é o começo, é o início, e é muito importante que nós entendamos como foi este início, para que não confundamos a igreja com o Evangelho, para que não confundamos a inauguração de um templo com a inauguração da atividade de Jesus no mundo. E a palavra princípio tem muito a nos ensinar sobre isso. Jesus Cristo, ele, de acordo com Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, ele é o início e é o fim. De acordo com o evangelista João, este Jesus, no princípio,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, de forma que sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso significa que Ele é a razão da existência. Com a palavra princípio, eu quero que você entenda essa lição. Jesus é a razão da existência. Aqueles que gostam da língua portuguesa sabem que uma oração, não o ato de falar com Deus, mas uma oração na língua portuguesa, só existe uma oração quando há um verbo, isto é, uma palavra que testifica ação, atitude. Isso é uma oração na língua portuguesa. E quando a Bíblia diz que Jesus é o Verbo de Deus, quer dizer que Ele é a palavra de Deus. Ele é a atitude que Deus teve de enviar o seu Filho amado para cumprir a sua missão. E lá em Gênesis capítulo 1 já nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá no princípio é dito sobre o Pai, é dito sobre o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, e é dito também sobre a palavra de Deus, quando Deus dizia: haja luz, houve luz. Firmamento, as águas, as plantas, a separação da noite do dia, o sol, a lua, tudo que existe foram feitos pelo poder da palavra de Deus. E Jesus é que dá sentido a esta existência. Jesus é a razão da sua existência. Por que você nasceu? Você não nasceu somente para sofrer. Você nasceu com um propósito bem definido, que é amar e conhecer a este Jesus que traz sabor para a sua vida, assim como o açúcar no seu suco, no seu café. Jesus é este Deus homem que abriu os céus, que veio a este mundo sofrer conosco, sentir fome, sede. O Jesus que veio passar por todas as adversidades que nós já passamos e passaremos, contudo sem pecado. Esse Jesus, ele é o princípio, ele é a iniciativa e é também a acabativa. É ele que termina, é ele que conclui, é ele que voltará um dia para buscar o seu povo, os eleitos, os salvos pela graça. Esse Jesus é aquele que principia uma nova história na minha e na sua vida. Esse Jesus é que começa a boa obra, te dando a fé salvadora, e Ele não desiste de você. Mesmo quando você e eu somos tentados e até mesmo levados a pensar que Deus está chateado conosco, somente por causa da existência deste Jesus que iniciou algo em minha vida, é que esse algo inicial, o plano da salvação, ele será completado até o fim. Aí, irmãos, eu amo essa ideia da origem, do nascimento. Amanhã, o nosso segundo filho completará 7 dias de vida, o André. Tão peixinho. E quando nós lemos Salmo 139, quando nos diz que Deus nos deu a substância ainda informe, ou seja, algo sem forma e vazia. Quando nós lemos Eclesiastes, onde diz que nós não sabemos como que forma o osso da criança, uma criança tão ali simples, singela,
arroz cru, uma sementinha de mostarda. Tem a iniciativa de Jesus, a obra de Jesus em fazer com que a criança nasça, ela cresça no ventre materno, ela se alimente mesmo sem usar a sua boca, através do cordão umbilical. Eu amo essa ideia de um nascimento, irmãos, porque Jesus é quem principia, Ele é quem inicia a vida, e é Ele que salva essa vida. Por isso, ao mesmo tempo que me traz alegria de comunicar no grupo, e como comuniquei essa semana o nascimento do André, com o susto que ele nos deu, né? Com a cianose que teve, graças a Deus ocorreu tudo bem com o exame, nada de problema. Glória ao nosso Deus. Mesmo com a satisfação com o nascimento, esse é apenas o primeiro nascimento, é o nascimento natural. O André, assim como todas as crianças, todos nós, se não quisermos morrer 2 vezes, precisamos nascer 2 vezes. O nascimento natural e também o nascimento espiritual, que é quando nós compreendemos o Evangelho de Jesus, aquele que comunica vida, não uma vida na área da biologia, como os estudiosos dizem, mas é uma vida espiritual, uma pessoa que nasce da água e do Espírito, entendendo que Jesus é a razão da existência, da vida eterna. Jesus é a razão da existência. Por isso, princípio. Você já entendeu isso na sua vida? Você já entendeu e está experimentando aquilo que Jesus iniciou por você e aquilo que Ele irá concluir no seu retorno no último dia? Eis o momento de você compreender que Jesus é quem inicia e conclui a obra salvadora em sua vida. Não é pelos seus méritos, é pela graça dele. Não é pela sua escolha, é pela escolha dele. Não é você que aceita Jesus, Ele te aceita mesmo sendo você e eu pecadores. Não é por obras, mas pela obra dele na cruz. Por isso, é um princípio. É Jesus que faz. E nós nascemos. E nós respiramos, irmãos. E nós experimentamos a vida eterna. O que a criança faz? Nada. Simplesmente ela nasce. O que nós podemos fazer para sermos salvos? Nada. Simplesmente somos salvos pela graça. É uma obra que nós não explicamos, nós vivenciamos. Entenda isso. Somente Jesus pode te salvar. Você, pai, você, mãe, não pode levar o seu filho para o paraíso de Deus. Somente Jesus pode levar. E essa é a boa notícia. Pois o texto diz, no versículo 1, princípio do Evangelho. Se Jesus é a razão da existência, em segundo lugar, Jesus também é a razão da esperança. Porque o Evangelho, ele é uma boa notícia depois que surge uma má. Ou seja, depois de uma notícia ruim, é que nós experimentamos a boa. Possivelmente, se eu chegar para você e disser, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim, qual que você quer fazer? É claro que pode divergir, né? Mas eu prefiro ouvir primeiro a ruim e depois a boa, para acalentar o meu coração. O Evangelho, ele tem 2 fases. Ele é uma boa notícia, esse é o significado, uma boa notícia. Mas a boa notícia só pode vir por causa de uma notícia ruim.
Evangelho. O que é Evangelho? É muito importante nós entendermos o que é Evangelho, justamente por aquilo que eu já falei, por não confundirmos Evangelho com igreja. Evangelho é Evangelho. Igreja, no sentido como nós usamos de instituições, igrejas são instituições humanas. O Evangelho está acima da instituição humana. O Evangelho é uma boa notícia depois de uma má notícia. O Evangelho, então, é uma história definitiva. É uma história definitiva de uma pessoa, de Jesus. O Jesus que, por meio do qual nasce a vitória da derrota, nasce a vida da morte, a esperança da desesperança, a salvação do abandono. O Evangelho que descortina para nós, irmãos, uma nova compreensão da vida cristã, uma nova maneira de enxergar o mundo, uma nova maneira de crer que, embora padeçamos, embora soframos, choramos, esse Evangelho trazido por Jesus Cristo, o seu autor, e é também o seu conteúdo, esse Evangelho é a razão da nossa esperança. Esse Evangelho tem um personagem único. A figura única é o Filho do Rei, Jesus Cristo. Jesus é a razão, não somente da existência, mas Ele também é a razão da esperança. Quem sabe você hoje se encontra desesperançoso, descrente com a vida, sem perspectiva do futuro. Quem sabe você se encontra aí enraivado, chateado com Deus. Essa palavra é para dizer que Jesus é a razão da sua esperança. Acontece que, se por acaso você se encontra sem esperança, talvez é porque você tem depositado a sua confiança em coisas dessa terra. E a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que se a nossa esperança se limitasse a coisas desta vida, nós seríamos os mais infelizes de todas as pessoas. De todas as pessoas. Em quem eu e você temos depositado a nossa esperança? Na estabilidade financeira? É nos governantes? É na baixa da alta de preços? É que o preço das coisas sejam derribados? Qual é a nossa esperança? Jesus deve ser a nossa esperança última. Jesus deve ser a nossa única esperança. Mesmo como nós cantamos aqui, Castelo Forte, mesmo quando tudo se acabar, com Cristo nós reinaremos. Mesmo se a morte chegar, uma vez que nós já nascemos duas vezes, naturalmente, de forma espiritual, mesmo se a morte carnal chegar, ainda assim teremos esperança. Foi exatamente isso que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e no final ele se levantará em meu favor. Jesus, aliás, ele é o único
Jesus, o eu sou, é que pode dizer: eu estive lá na criação, eu aqui ensino, eu aqui faço novas todas as coisas, eu aqui dou esperança. Esse Jesus, então, ele é a razão da existência, ele é a razão da esperança. Mas em terceiro lugar também, irmãos, Jesus Cristo, ele é a razão da nossa filiação por Deus. O texto diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. Este Filho de Deus, ele conseguiu o direito de herança. Este Filho de Deus, ele é o único em perfeição e poderoso em obras, como nos diz os apóstolos do Evangelho de Marcos e Lucas. Os discípulos do caminho de Emaús, por ocasião da morte de Jesus, estavam contristados. Mas houve a boa notícia que este Filho de Deus, poderoso em obras, ele não poderia ser esmagado, ele não poderia ser, além dos seus ossos quebrados, não poderia ser derrotado em última instância, não poderia permanecer no túmulo. A Bíblia diz que Jesus era impossível, assim diz em Hebreus, impossível que ele continuasse no túmulo. E de acordo com Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, ele enfrentou todas as coisas na nossa semelhança, para provar que ele é o Filho de Deus. Ele também é o Filho do homem, a Bíblia nos diz isso nos Evangelhos, porque o Filho do homem, ele veio para sofrer, para dar a sua vida. Ele não veio para servir ou para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Observe que a morte de Jesus não é para resgatar todas as pessoas, é para resgatar muitos. Vocês estão aqui diante da ceia do Senhor, da qual participaremos hoje. Sempre nós lemos o Mateus capítulo 26, que Jesus Cristo deu o sangue da nova aliança em favor de muitos, para a remissão de pecados. E quando nos diz sobre esse Filho de Deus, ele deu a sua vida não para todos, mas para aqueles eleitos por Deus, predestinados segundo a vontade de Deus. Esses que por sua vez irão crer em Jesus e receberem o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu estou me referindo a João capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos os que o receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Jesus é não somente a razão da existência, não somente a razão da esperança, mas também a razão da nossa filiação com Deus. Você se considera um filho de Deus? Ninguém quer ser filho do diabo, né? Ninguém quer ser filho de outra não ser Deus, mas acontece, para ser filho de Deus, precisa passar pelo canal estreito do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Como nós estudamos aqui hoje, uma frase muito interessante, onde diz que o pecado e o inferno estão casados, a menos que o arrependimento anuncie o divórcio. É o único divórcio permitido
e o inferno. Afinal de contas, nós somos pecadores. E mesmo pecadores, quando nós nos arrependemos, continuamos pecadores, continuamos pecando, embora com tristeza, quando tropeçamos por acidente. O pecado na vida do cristão não deve ser algo costumeiro, mas um acidente. Embora pecadores, o martelo do arrependimento já anunciou o divórcio. E aí, nós somos cidadãos dos céus. E aí, nós experimentaremos a mansão celestial que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi conquistar para nós, um novo céu, uma nova terra. Na casa do Papai do céu há muitas moradas, as quais foram preparadas por Jesus, o Filho de Deus. Você e eu só conseguimos ser filho de Deus como somos, só somos filhos de Deus por causa do filho mais velho, por causa do Jesus maravilhoso, enviado pelo Pai, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, sobre o qual Isaías capítulo 6 nos diz, o capítulo 9 nos diz: somente por causa de Jesus é que nós temos uma herança. E a Bíblia nos diz no livro de Pedro, Epístola de Pedro, que nós temos uma herança inacessível dos céus, guardada para nós. Ou seja, lá há uma riqueza, irmãos, que nenhuma calculadora deste mundo consegue calcular. A riqueza da vida eterna. Já experimentamos hoje a alegria da salvação, mas o troféu, a coroa, para aqueles que continuarem firmes até o fim, nós ainda receberemos. Diante de todos, diante de uma reunião numerosa, de uma assembleia grandiosa, nós ouviremos: vinde benditos do meu Pai. Olha o que Jesus vai dizer: vinde bendito meu Pai. Vinde para a mansão celestial. Olha que alegria, irmãos, nós estarmos unidos a Jesus. A maior bênção, é a maior riqueza, é a maior herança que alguém pode ter, e é de graça. Basta dois elementos: arrependimento e fé. E mesmo sendo arrependimento e fé, que nós arrependemos, nós temos fé. Poderíamos dizer assim, mesmo sendo arrependimento e fé, que nós participamos. Esses dois elementos são presentes de Deus. A fé e o arrependimento. É Deus que te dá a capacidade de ficar triste pelo pecado, de acordo com 2 Coríntios 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, traz morte. O arrependimento é uma bênção para nós. E não tem como nós lermos este texto, esse versículo, sem apresentar o caminho estreito da salvação. E todo mundo quer a glória, mas para ter a glória precisa passar pelo canal estreito do arrependimento, da devoção a Jesus. O Jesus que é a razão da nossa existência, tanto física quanto espiritual, e principalmente espiritual. O Jesus que é a razão da nossa esperança, e o Jesus que é a razão da nossa filiação com o Papai do céu. E você? Consegue
consegue encontrar razão em Jesus? Ou ainda não encontrou? Eu convido a igreja nesta noite a baixar a cabeça, a ficar em oração. Ore ao Senhor com base em tudo que nós ouvimos aqui nesta noite. E se porventura alguém aqui quer reconhecer essa herança que Jesus preparou, se alguém aqui quer fazer um conserto, se alguém aqui quer demonstrar arrependimento, volta ao primeiro amor. Esse é o momento que você, em oração silenciosa, expressar para Jesus que Ele é a razão da sua existência, razão da sua esperança e razão da sua filiação. Ore ao Senhor. Se por acaso alguém no final quiser conversar comigo, ou durante a semana quiser entrar em contato para conversar sobre o assunto que tratamos aqui, sobre a razão da vida, o sentido da vida, eu estarei à disposição. Me procure. Vamos meditar na palavra. Vamos buscar em Jesus a razão de tudo isso que nós explicamos. Vamos orar, irmãos. Continuando em oração. Papai do céu, muito obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora, Senhor, acalentadora. Palavra esta, ó Deus, que traz sentido para o nosso respirar, sentido para o nosso falar, o nosso pensar, o nosso andar, o nosso fazer, a nossa atividade neste mundo. Ó Deus amado, se porventura alguém entrou aqui desanimado, tristonho, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa passar o teu bálsamo nas feridas, que o Senhor possa derribar por terra, Deus, perdoando os pecados, trazendo todo o espírito de morte, de destruição, ó Deus, plantando vida, pois o Evangelho é a história definitiva da vitória que nasce da derrota, da alegria que nasce da tristeza. O Evangelho é a história definitiva, ó Deus, da vida que nasce da morte. Ó Senhor, é a história definitiva, Senhor, da salvação que nasce do abandono. Se alguém que nesta noite se encontra abandonado por amigos, quem sabe, ó Deus, pelos familiares, se alguém aqui, ó Deus, se encontra excluído, Senhor, do sentido da vida, que nesta noite possa infundir salvação do abandono. Ó Deus, que o Senhor possa trazer a alegria da salvação. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, pela preciosa palavra de vida. Nesse momento, então,